Bem, pessoal, só voltando a falar então, a gente falou sobre soluções, sobre solubilidade, né? Nós normalmente expressamos a quantidade de soluto que existe por volume de solução em uma unidade de medida que nós chamamos de concentração. A mais comum delas é a molaridade, que nós representamos pela letra M maiúscula, né? A gente já viu em aula anterior que a molaridade é a concentração em mol por litro, né? Ou seja, é a quantidade de soluto em mol dividido pelo volume de solução em litros. A molaridade é uma das formas que nós temos de medir a concentração, né? Existe também a molalidade, que nós representamos pela letra M minúscula, que é expressa pela quantidade de soluto em mol dividido pela massa do solvente em quilo, ou seja, eu vou ter uma unidade de medida mol por quilograma. A fração molar, que é a quantidade de soluto em mol dividido pela quantidade total de soluto mais solvente em mol. A porcentagem molar, que é esta unidade multiplicada por 100%. Nós temos ainda a porcentagem em massa, partes por milhão em massa, partes por bilhão em massa, partes em volume, que pode ser porcentagem em volume, parte por milhão em volume, parte por bilhão em volume, né? Então, a molaridade é o número de mols de soluto por litro de solução, não por litro de solvente, tá? Isso é uma coisa importante. Como nós podemos fazer para preparar uma solução com uma determinada molaridade, por exemplo, né? Normalmente nós procedemos assim, ó. Nós colocamos o soluto em um balão, por exemplo, eu quero preparar uma solução de 1 mol por litro. Então eu vou lá na tabela periódica para descobrir quanto que é 1 mol de cloreto de sódio, por exemplo. Quero preparar uma solução 1 mol por litro de cloreto de sódio. Lá na tabela eu vou ver que o cloreto de sódio é formado por sódio mais cloro, né? Vou olhar a massa do sódio, que é 22, alguma coisa, 23, e o cloro, que é 35,45. Vou somar essas massas, né, e eu sei que 1 mol equivale a 58,44 gramas. Então, se eu quero preparar uma solução de 1 mol por litro, eu não tenho como medir 1 mol para colocar aqui dentro, mas eu posso medir a massa. A massa de 1 mol é aquela que eu encontrei antes, 58,44. Então, vou pesar numa balança, né? E vou chegar nesse valor de 58,44, vou colocar dentro de um balão de fundo chato. Coloco um pouco de água, né, para dissolver esses 58,44 gramas de cloreto de sódio, que são 1 mol, dissolvo bem e depois preencho com 1 litro de água até a marca equivalente aqui. Feito isso, né, eu preparei uma solução de cloreto de sódio 1 molar, ou 1 mol por litro, né? E se eu quisesse preparar uma solução de Se eu quisesse preparar uma solução, por exemplo, 2 mol por litro, o que eu teria que fazer? Ora, eu teria que multiplicar isso aqui por 2, né? Então, para preparar uma solução de concentração conhecida, né, a gente então pesa a massa de 1 mol, adiciona num balão e diluímos com água até obter 1 litro de solução, tá? Então, a molaridade ela depende muito do volume, como o volume varia com a temperatura, tá? A molaridade também varia com a temperatura. A gente já viu que conforme a temperatura aumenta, as partículas ganham energia cinética, se afastam, né? E com isso há uma alteração na molaridade porque altera o volume, tá? Então, a molaridade ela depende diretamente do volume.
É a unidade de medida mais frequente, que vocês mais irão utilizar. Nós já fizemos alguns exercícios, alguns cálculos, inclusive, tá? Bem, deixa eu só ver aqui, descendo aqui um pouquinho. Deixa eu descer aqui, porque esses tópicos aqui eu não vou ver com vocês, tá? Um pouquinho da vossa paciência para mim chegar no próximo ponto. Quero falar com vocês sobre coloides, tá? Então, pessoal, a gente viu que uma solução é quando eu tenho uma mistura homogênea, né? E nessa mistura homogênea eu não consigo visualizar os constituintes porque as partículas do soluto elas são muito pequenas, né? Mas existem alguns tipos de soluções, de misturas, em que as partículas elas já são um pouco maiores e, inclusive, elas tornam essa mistura com uma tonalidade mais opaca, né? Então, por exemplo, a mistura de água e sabão, ela apresenta uma opalescência, né? Por quê? Porque água e sabão formam uma dispersão coloidal, né? Em vez de uma solução verdadeira. Então vejam vocês que quando eu tenho uma mistura de água e sabão, eu não tenho uma solução. Eu tenho um outro tipo de mistura que nós chamamos de uma dispersão coloidal. As partículas do soluto, que é o sabão, estão dispersas, né, dentro do solvente, né? E essas partículas estão finamente divididas. Nós chamamos essa mistura de dispersão coloidal ou simplesmente coloides. Nós temos diversos tipos de coloides, como por exemplo, nós temos a neblina, que são partículas de água líquida dispersas na atmosfera, né? Nós temos a fumaça, que são partículas sólidas, creme de chantilly, que são gases dispersos, né? E o leite, que nós temos gordura dispersa dentro da água, tá? Então, se uma mistura é ou não é coloide, como é que a gente determina se ela é ou não é um coloide? Pelo tamanho das partículas, né? Quando as partículas são extremamente pequenas, né, extremamente pequenas e não podem ser vistas a olho nu, né, nós temos então uma solução. Se as partículas têm um diâmetro maior do que 1 micrômetro, por exemplo, um grão de areia, equivalente a um tamanho de um grão de areia, essa mistura eu já consigo visualizar os componentes visualmente, com os olhos. Então, essa mistura é heterogênea, tá? A areia agitada em água lentamente, ela vai se sedimentar, porque as partículas elas são maiores e pela ação da gravidade, a ação gravitacional, força sobre massa, que nós chamamos de peso, vai fazer com que essas partículas se depositem no fundo do frasco, tá? Agora, se as partículas se situarem entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros de tamanho, nanômetro é uma unidade de medida que equivale a 10 na menos 9 metros, né? Então, nós temos um coloide, tá?
Então, as partículas coloidais, elas são suficientemente pequenas para ficarem dispersas por todo o meio através de colisões entre as partículas. Quando a gente visualiza uma partícula coloidal dispersa em um líquido sob microscópio, nós podemos visualizar um movimento agitado, né, aleatório, muito bagunçado. Esse movimento é provocado pelas colisões das moléculas com o líquido. Nós chamamos esse movimento dessas partículas de movimento browniano, que foi uma teoria desenvolvida e um dos pilares que serviu para comprovar a existência do átomo, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma mistura de água com sabão, né? Uma dispersão coloidal já é um pouco opaco, ou seja, a luz já tem uma certa dificuldade, não é translúcido, né? A luz já tem dificuldade de atravessar, né? E ela sofre dispersão pela ação das partículas que estão ali dentro. Então, por que o sabão é capaz de formar um colóide, uma estrutura coloidal? Devido à estrutura do sabão, né? O sabão tem uma estrutura única. Aqui já mostra o exemplo do sabão. Aqui nós temos o aerosol, né? Exemplo, a névoa, aerosol sólido, fumaça, a espuma também é um colóide, uma emulsão como leite, né? Nós temos emulsão sólida como uma pedra opala. Aqui um exemplo de como que as partículas estão dentro do leite, por exemplo, dentro da água com sabão também, essas partículas sólidas, elas colidem com as partículas do líquido, provocando um movimento que nós chamamos de movimento browniano. Mas por que o sabão, então, consegue se dissolver na água? O sabão, ele tem uma estrutura apolar, né? E ele tem uma cabeça iônica, vamos dizer assim, é a parte do sabão, da molécula, que é polar. Essa parte polar, ela é capaz de interagir com a água através de ligações íon-dipolo, né? Enquanto que essa estrutura apolar é capaz de interagir com a gordura. Então, na verdade, o sabão, ele se organiza em micelas, né? As partes apolares, né, elas vão interagir com a gordura ou com a sujeira, né? Enquanto que todas essas partes iônicas aqui, elas interagem com a água, formando essas micelas, né? E por isso que a gente consegue usar o sabão para lavar sujeira, por exemplo, tá? Então, nessa micela, as caudas polares das moléculas de sabão estão orientadas para dentro e as cabeças iônicas, né, estão orientadas para fora. Tem um experimento interessante que nós chamamos de efeito Tyndall, que é quando um feixe de luz atravessa uma dispersão coloidal, como aqui, por exemplo, né, esse feixe de luz se torna visível, né? Isso não acontece numa solução. Quando o feixe de luz atravessa uma solução, o feixe de luz tu não consegue observá-lo. Mas numa dispersão coloidal, ou num colóide, se torna visível porque as partículas são grandes o suficiente para espalhar essa luz em todas as direções, né? Na água pura, por exemplo, aqui nós temos água pura, ó, o mesmo feixe de luz não consegue atravessar a água pura como nós podemos observar aqui, ó. Tá? Aqui nós também conseguimos ver como o ar é uma dispersão coloidal, né? O ar é uma dispersão coloidal. Existem partículas sólidas dispersas no ar que a gente não consegue perceber a olho nu, muitas vezes, mas quando um raio de luz adentra por uma janela, nós conseguimos ver essas partículas espalhando a luz em todos os sentidos, né? Isso mostra, então, como a luz é um colóide, né? Então, aqui está mostrando, né, num copo de água, como que acontecem as repulsões entre as micelas, né? E como que acontecem as atrações também com a água, né? Então, as micelas, elas não se aglutinam porque a superfície carregada negativamente, ela repele outra superfície carregada negativamente, assim sucessivamente acontecem repulsões,
tá? Então, isso é o que nós podemos falar sobre os coloides, tá?